Diz assim, Salmos 34, no verso 8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz ou bem-aventurado é quem nele se refugia. Bom Deus, eu te peço que tu fale conosco, Senhor, e que essa palavra venha dos altos céus, derramando sobre os nossos corações como um bálsamo suave. Que nós possamos experimentar a tua presença, experimentar a tua glória, experimentar quem tu és. Então eu te peço, Senhor, que fale conosco através da minha voz. Fale conosco através do som que foi emitido, Senhor, por esse microfone, para que nós saibamos que o Senhor é bom, que o Senhor não muda e que dá de eternidade a eternidade, de geração em geração, com a sua fidelidade, nos acolhendo, nos acudindo, nos trazendo proteção. Eu te peço isso, Pai, em nome de Jesus. E quem creu, diga amém. Amém. Antes de iniciar mesmo a mensagem, eu só preciso dar algumas informações sobre esse salmo. Quem escreveu esse salmo foi Davi, tá bom? Só para você saber. Quem escreveu foi Davi. E Davi, a época que ele escreveu esse salmo foi uma época, posso dizer assim, conturbada. Por quê? Porque Saul ficou com inveja de Davi, porque Davi matou Golias. Né? Vocês conhecem a história? Golias era um guerreiro filisteu, ele era chamado o campeão. Para quem não sabe o que é o campeão, vou explicar para você. 2 reis estavam querendo entrar em guerra. Só que se eles entrassem em batalha de confronto, muitos soldados iam morrer. Então, eram muitas vidas desperdiçadas. Então, eles faziam como se fosse um campeonato. Você separa o seu melhor guerreiro, eu separo o meu melhor guerreiro, e esses caras eram chamados campeão. Para quem viu o filme de Troia, sabe bem do que eu estou falando, que eles tentaram decidir assim, né? Com o Brad Pitt. Bonitão, diga-se de passagem. Aí, pô, o cara... Eu sou homem, mas o cara é de respeito, maluco. Aí ele chegou e chamou Golias. Os filisteus chamaram Golias. Era o campeão dos filisteus. Um cara grande, forte, um super guerreiro. E do outro lado, o menino, Davi. Cara, ele era baixinho, franzino, provavelmente tinha o cabelo ruivo, porque ele era nazireu, e a gente entende que algumas características impediam Davi de ser a melhor pessoa para aquela batalha, né? E Davi, milagrosamente, seguindo o desejo de Deus, enfrentou Golias em nome de Deus e venceu Golias, né? Todo mundo sabe como é que foi? Tuque, tuque. Entendeu? Acabou. Aí o rei ficou ofendido com isso. Por quê? Porque as mulheres pegaram os tamborizinhos e fizeram pagode para Davi. Nunca fizeram para ele nem uma tirinha de música. Mas para Davi, ele estava lá tocando pagode. Falando o quê? Na letra, o que dizia? Que Saul feriu a milhares e Davi a 10 milhares. Quer dizer, Davi vale 10 vezes mais que Saul. Saul ficou endemoniado, literalmente. Queria matar Davi de todo jeito. Quando ele tentou cravar Davi com uma lança na parede, Davi falou, não dá mais para conviver. Eu preciso me afastar desse caba doido. Aí ele foi, escondeu no meio do mato e foi parar em um dos acampamentos dos filisteus. Chegando lá, o rei de lá falou, quem que está aqui? Davi, o cara que matou Golias. Esse cara vai arrumar um problema aqui pra gente, vamos matar ele. Davi teve uma grande ideia, inspirado por Deus. Alguém sabe qual foi a ideia de Davi? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, se fingir de doido. Sério mesmo. A ideia dele foi essa, se fingir de doido. Ele estava babando pela boca. Aí o rei lá, né? Esqueci o nome dele agora. Eu não lembro o nome dele. E aí o que ele fez? Falou assim, Davi é doido, ele enlouqueceu, ele tá maluco, então ele... Né, quem é lá de Marambá sabe, é o Mauricinho. Né? Mauricinho não dá maldade não tem maldade nenhuma. Você pode... Pra você ter ideia de
O pessoal fala de Mauricinho, né? Ele achou no meio do mato escondido um fuzil. Aí ele foi, pegou, botou o fuzil nas costas, tá andando pela rua com o fuzil assim. Aí foi, a polícia parou ele, pegou o fuzil, os meninos deram um couro nele. Aí eu falei assim, mas é Mauricinho, não precisa bater, né? Porque é doido. Não faz sentido nenhum a gente fazer nenhuma maldade contra ele, porque é doido. E foi a mesma coisa que o rei pensou de Davi. Esse cara aí é doido. Não faz sentido a gente matar ele, porque é doido. Então olha para a pessoa que está do seu lado, com todo amor e carinho, e verifica se ele tem a cara de doido. Tem a cara de doido? Então tem hora que se você não é, você precisa se fazer para se livrar de uma situação. Não é? Para se livrar de umas e outras, se faz de doido. E aí foi nessa circunstância que Davi escreveu esse salmo. Ele estava dizendo assim, que aí você vai ver, feliz o que quem nele se refugia. Porque Deus deu a ideia, olha, se esconde em mim. Se faz de doido, confia em mim, vai que vai dar certo. E ele passou impune, passou ileso. Então, às vezes, a gente ouve muitas pessoas falar sobre manifestações de Deus, sobre como que Deus age, como que Deus faz, tudo que envolve a pessoa de Deus, mas as pessoas não têm experiência com Deus. Não tem uma vida, um relacionamento, nunca viu a manifestação de Deus mesmo. Né? Eu estava esqueci o livro, me perdoa, mas eu estava falando para ela de um livro muito bom que eu li, Caçadores de Deus, do Tommy Tenney. Cara, quem puder ler esse livro, é um livro extraordinário, muito bom mesmo. E a premissa do livro fala sobre pessoas que estão procurando onde Deus está. São caçadores da presença de Deus. Onde a presença de Deus está? Aí ele começou a ilustrar como se fosse um caçador procurando uma presa, né, um animal. E aí ele falou assim que o caçador ele descobre vestígios de onde aquele animal esteve para ele saber mais ou menos qual o destino de onde ele pode estar. Deu para entender? Então ele vê uma pegada e sabe pela pegada se o animal é pesado, se é grande, se é pequeno, se aquela pegada ela tiver com muito sedimento em cima, é porque o animal passou ali há muito tempo, mas se for uma pegada que tem nada em cima, for bem fresquinha, né? Ele sabe que o animal passou ali há pouco tempo, os galhos quebrados pelos ambientes onde ele passa, se tem cheiro de urina, se for macho, geralmente é mais forte o cheiro, e aí o caçador ele começa a buscar os vestígios de onde a presença daquele animal esteve. E aí ele sabe mais ou menos para onde ele está indo, se é macho, se é fêmea. E ele vai, o caçador, com aquelas informações que ele tem, ele vai procurando um ambiente onde o animal está. E aí eu fiquei, não vou falar mais, que senão dá muita pinta e vocês vão ter que ler o livro para descobrir. Mas esse livro fala de alguém que está em busca de onde Deus está e não de onde Deus esteve. Porque muitas pessoas ouvem falar a respeito das coisas que Deus fez, mas onde Deus está agora? O que ele está fazendo agora? Onde ele está se movendo agora? Porque é tão importante de saber os testemunhos do que aconteceu no passado, é mais importante ainda saber onde ele está agora, porque eu quero estar aonde Deus está. Tanto que Moisés ele fala assim, Senhor, se eu tiver de sair daqui para entrar na Terra Prometida sem a sua presença, eu não vou, porque para mim a sua presença é mais importante do que o paraíso. Muito legal, né? A Terra Prometida não é boa sem você. Eu falei isso para minha esposa ontem. Amor, o melhor lugar do mundo sem você não seria bom, seria terrível. Fofinho. Sabe? E nós precisamos saber que tem gente que sabe a respeito de Deus, ouviu o que Deus faz, ouviu que Deus tem a capacidade de realizar, mas não tem experiência com Deus, não tem relacionamento com Deus. Nunca foi tocado pela presença de Deus, nunca se entregou totalmente. Então, quem vive só de ouvir falar, ele tem informações a respeito de Deus. Mas quem é tocado por Deus, essa pessoa tem transformação. Não dá para ser o mesmo depois que você é afetado pela presença de Deus.
Quando você tem uma experiência com Deus, ainda que eu quero trazer dentro de um contexto aqui, até no meio das provas e das lutas. Porque geralmente a gente não consegue ver Deus no meio das lutas. A gente não consegue enxergar os planos de Deus, a vontade de Deus. Na hora que a gente está passando a luta, a gente não consegue enxergar Deus nisso. Mas, às vezes, quando passa a prova, aí você sabe que Deus estava lá. Você sabe que Deus estava cuidando, sabe que Deus estava zelando. E eu acho interessante que Jó, ele passou por isso. Pode passar 2 aí. 2 slides aí. Jó, capítulo 42, no verso 5. Quem que conhece a história de Jó? Não? Ninguém? Só para falar então bem rapidinho. Ele perdeu dinheiro. Você fica bem quando perde dinheiro? Ele perdeu a saúde. Não preciso nem dizer. Perdeu tudo. E aí, os filhos... Depois que Deus restitui a saúde, o dinheiro, a família, Jó 42, no verso 5, ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tem situações na nossa vida que não são para o nosso mal. Deus, para provar a sua bondade, às vezes ele permite algumas coisas. E uma vez, eu lembro que eu estava numa conversa muito acirrada sobre Deus é bom ou não, porque muitas pessoas falam assim, como Deus pode ser bom se tantas coisas ruins acontecem? Fome, não é? Se Deus fosse bom, ele não permitiria que os seus passassem fome. Como é que pode doenças e todas essas coisas? E aí, dentro desse contexto, eu fiz uma reflexão de que Deus, ele não é mau e nele não há maldade. Mas ele permite que essas coisas aconteçam para que a gente reconheça a sua bondade. Porque não tendo o mal como referência, como a gente vai saber que Deus é bom? Foi esse o discurso que a serpente fez para Eva. Você não sabe o que é o mal, como você pode dizer que o bom é melhor? Não é? Caiu uma gota aqui no meu pescoço. Que deu um arrepio. Você é de Deus. Tô brincando, tô brincando. Né? Mas você está entendendo o que eu estou falando? Deus permite que essas coisas aconteçam para a gente ter uma referência de saber que Deus é bom. E aí a gente começa a entender que não é porque a gente diz que é crente que a gente vai viver a bondade de Deus. Não é porque a gente diz que está na igreja que Deus vai mudar a nossa sorte. Né? Tem muita gente que diz que é crente, agora parece que virou moda ser crente, né? Todo mundo se convertendo. Eu acredito que ninguém que conheça essa pessoa, então, só dá o testemunho. A pessoa chegou para mim e disse, pastor, eu queria que você fizesse meu casamento, eu estou vindo para a igreja, tinha 2 meses, quero que você faça meu casamento, eu vou fazer o seu casamento e tal. Fiz o casamento dessa pessoa, aí ela passou um tempo, na festa de casamento eu já vi para que veio, né? Porque na hora que começou a tocar funk e abriu a pista de dança, eu precisei sair por causa do mau testemunho. Aí ontem essa pessoa fez aniversário. E ela postou os stories. E tinha uma banda ao vivo tocando, vai descendo na boquinha da garrafa. Ela levantou o vestido. Até aqui. Porque não dava para descer até na boquinha da garrafa sem levantar o vestido. Isso um story. Fiquei preocupado comigo, não com ela, porque ela faz o que ela bem entende. Mas será que a gente, como igreja, tem sido tão relevante a ponto de constranger o pecador? Porque quantas vezes, e eu não estou falando de poucas vezes, eu cheguei em ambientes onde as pessoas sabiam que eu era crente, e principalmente ali, por volta dos 17, 18 anos ali,
eu percebi que muitos não mudavam o assunto. Sim, eu estou errado. Porque onde eu chego, se a pessoa não mudou o assunto em respeito a mim, ele não respeita. A minha crença é fraca. Eu creio pouco. Eu não sou relevante para essa pessoa. E se a minha rede social não reflete isso, eu começo a entender que estar na igreja não faz de mim um crente. Da mesma forma como estar no McDonald's não faz de você um Big Mac. Alguém que já foi no McDonald's? Não, ninguém? Só eu? Ah, até eu e Rebeca, pelo menos. Você virou o Big Mac porque foi ao McDonald's? Estar dentro de uma garagem faz de você um carro? Não. Estar dentro da igreja não faz de você crente. E a palavra de Deus, ela é tão incisiva que ela piora isso quando Jesus diz que no grande dia, alguns dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expulsei demônio, curei enfermo, preguei a palavra. Não adianta. Né? Vocês conhecem o Vini Júnior? E a Virgínia? Eu soube que em janeiro eles estavam lá em Caraíva, no sul da Bahia. Fizeram um festão. Aquela festa. E aí quem estava na festa? Neymar, Ronaldo Fenômeno. Tinha os outros caras lá, umas pessoas lá. E aí eu fiquei pensando, e se eu fosse? Eu sei quem é a Virgínia, eu sei quem é o Vini Júnior, não é? Ela não tem lá os produtos de beleza, tem uma cambada de filho. Não é? Eu sei quem ela é, ó. Tá na internet aí direto. Se eu chegar lá na festa deles, e bater na porta lá, o segurança da idade do Robson, senhor. Fala assim, não, eu vim aqui para a festa do Vini. Que intimidade é essa? Aí ele procura o meu nome no livro da vida. Porque não interessa se eu conheço o Vini. Interessa que o Vini coloque o meu nome na lista. Estar na igreja não faz a gente crente. Não importa se eu sei quem o Vini é. Não importa se eu sei quem a Virgínia é. Importa que Deus me conheça e o meu nome esteja no livro, que me dá acesso à eternidade. Então, posso continuar? Que eu estou vendo as carinhas assim. Tipo, Deus. Então a gente precisa entender que esse salmo de provar e ver não envolve ver para crer. Mas primeiro provar, experimentar, descobrir quem ele é. E depois então eu consigo enxergá-lo. Provar e ver que o Senhor é bom. Provar e ver. Porque vai chegar um momento que a gente precisa começar a crer antes de ver. Isso é uma decisão. Tem gente que diz que nunca sentiu a presença de Deus. Eu digo para você, é porque você está esperando que primeiro você veja, para depois você experimentar. E quantas vezes eu já estive num ambiente de glória, a presença de Deus, sabe, fluindo no ambiente. E eu parecia que estava um alienígena, vendo todo mundo chorando, se derramando, e eu nada. Terra seca. Por que isso acontece? É não crer. E você pode dizer assim para mim, pastor, você tem uma base bíblica para dizer isso? Tenho. Você vai ver claramente em Isaías, no capítulo 6, que os anjos de Deus, eles chegaram na terra e a terra não tinha mover de Deus, não tinha nada. Né? Para quem conhece o texto de Isaías, diz que ele viu, né, o Senhor num alto sublime trono, né, e a orla das suas vestes invadiu o templo e tal, a glória de Deus, né, ele viu a presença de Deus e ele caiu como morto, né, e aí
o Senhor perguntou, quem enviarei, né? Vocês conhecem a passagem? E aí, nessa situação, a Bíblia diz que a terra não estava cheia da glória de Deus. Mas os anjos começaram a cantar um para os outros. Toda a terra está cheia da glória de Deus. A terra não estava, mas quando eles começaram a declarar, antes que acontecesse, pelos olhos da fé, aqueles anjos já estavam enxergando toda a terra cheia da glória de Deus. E a glória de Deus encheu o lugar e transbordou por toda parte. Às vezes a gente precisa crer, confessar, e aí depois a gente vê, provar e ver. E exatamente esse é o mecanismo da fé. Então a gente precisa primeiro decidir crer. É falar a respeito daquilo que eu creio. Porque muitas pessoas não vivem, não desfrutam do que elas querem, porque elas não profetizam, porque elas não creem. Saúde plena. Muitas pessoas não falam, pelo contrário, a minha doença está amarrado. Quero doença nenhuma, não tenho doença nenhuma. Ela está no meu corpo temporariamente porque o diabo, ele é ruim. Mas ela não deveria estar aqui, porque Cristo já levou na cruz todas as enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sou saradão, irmão. Posso não ser no físico ainda, mas se Deus me permitir um dia, serei. Porque tem gente que não entende que a fé não envolve ver, não envolve sentimento, envolve crer, certeza. Olha o que diz Hebreus 11:1. Ora, a fé é artigo definido. É. O que é? Uma certeza. Ora, a fé é dúvida, é achar, é certeza. Eu acho que não é fé. Deus pode curar? Eu acho que sim, não é fé. Entendeu? Achar não é crer, não é certeza. Fé é certeza. Jesus cura? Com certeza. É claro, é óbvio. Não há sombra de dúvidas. Por quê? O oposto da fé é a dúvida. Duvidei, afundei no mar. Não foi isso? Homem de pequena fé. Cara, o cara estava andando em cima da água. É um milagre. Mas não tem a ver com o tamanho do milagre. Tem a ver com a certeza. Você consegue andar sobre as águas? Sei não, hein? Aí afunda. Entendeu? Se creu, anda sobre as águas, move montanhas. As enfermidades se vão. Fé é certeza de uma coisa que eu espero, ainda que eu não tenha visto. Eu não vi, mas creio. É fé. E aqui eu acho interessante que ele coloca aqui, elégicos, essa palavrinha, convicção. Né? E a convicção de fatos que se não vêm. A palavra elégicos, do grego, significa evidência. Ora, fé é a certeza de um fato que eu não vi, mas é a prova, é a evidência, é a convicção de um fato que eu não vi. Eu gosto de contar um testemunho, que eu já falei ele várias vezes, mas sempre é bom renovar, né? Quando eu era criança, a minha avó fazia muitas comidas gostosas. E um dia ela fez um pudim daquela idade, sabe assim, ó? Botou na geladeira e saiu para trabalhar. Eu e meu primo tivemos uma ideia muito boa. Que se a gente cortasse uma tirinha bem fininha e encostasse de novo, ninguém ia notar. Nas primeiras 5 fatias ficou maneiro. Mas depois o pudim começou a perder a forma. Aí não dava mais para disfarçar. Mas a gente lutou bravamente, indo para a sala e fingindo que não era com a gente. Quando a avó chegou, ela deu um grito. Quem foi que pegou o pudim? E aí ela tinha uma filha adotiva, né? A Adriana, que cuidava da gente, das crianças e tal.
E aí a única resposta que o meu primo teve foi dizer que foi a Adriana. Aí a minha avó brigou com a Adriana e isentou a gente do crime. Mas quando a minha tia chegou em casa, a mãe desse meu primo, ela falou assim: você brigou com a Adriana, mãe? Briguei, que não sei o quê. Não foi a Adriana que comeu esse pudim. O sangue da boca da gente sumiu, que a boca ficou branca, ficou pálido. Aí ela pega, esse meu primo, vira ele de frente para a avó e aponta para a camisa. Elégicos. A convicção de um fato que ela não viu. A evidência estava na camisa dele. Elégicos. Você vai lembrar disso por causa da história do pudim. A evidência, ela não viu a gente pegando, mas tinha uma prova ali, uma evidência, que dava a ela a certeza de um fato, uma sentença de um fato que ela não viu, uma certeza absoluta. Não foi, Adriana. Está aqui a prova, a evidência. E muitas vezes a gente não tem como explicar como é que eu sei que meu nome está escrito no livro da vida. Muitas pessoas não têm. Falam assim: se Jesus voltar agora, estou perdido, estou lascado numa bola de fogo. Não, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Uma coisa é você tropeçar e cair. Outra coisa é você abraçar e querer viver com a pedra. Entendeu? Eu não conheço quem bate o carro e deixa o carro na estrada. O cara bate o carro, pega o reboque, leva o carro para casa e vida que segue. Conserta o carro e continua dirigindo. Tem muito crente que acha que o pecado impede ele de continuar caminhando. Não, cara, só você não abraçar a pedra. Não se afeiçoar com o pecado. Não se afeiçoar com aquela sua queda. Tem gente que cai e fica agarrado aí com o pecado. E essa pessoa que perdeu a sua salvação. Mas a gente não precisa viver preocupado com: será que eu estou sendo salvo? Será que eu vou ser salvo? Não, cara. Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Está buscando uma vida de santidade, perseguindo a presença de Deus? Que tem gente que acha que consegue se santificar. Assim, tu é top mesmo, hein? Porque Jesus entregou o sangue dele todinho para te livrar dos seus pecados e você acha que consegue mais do que o sangue de Cristo. Porque a santificação acontece por meio da lavagem da palavra. Não é pelos meus atos. Eu não tenho a capacidade de me auto-santificar. Cristo é que nos santifica e nos purifica de todo o pecado. Então viver uma vida com Deus envolve eu crer que aquilo que Jesus fez é suficiente para mim, para que eu seja salvo e o meu nome esteja escrito no livro da vida, porque eu quero estar com Deus. Tá comigo ainda? Tamo junto? Tá? Tô indo muito rápido? Não? Então tá bom? Então qual é a lógica, pastor? Pode passar só um dedinho aí, que senão vai tudo. Mais um. Isso. Qual é a lógica do mundo? Eu primeiro preciso ver para depois crer. Não é assim? Por quê? No mundo natural, né, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. No mundo ideal. Mas, na verdade, está todo mundo querendo provar primeiro. Né? Ser honesto, ser fiel, ser, sei lá, coisas boas. E aí você prova a pessoa dentro daquilo. E uma vez eu lembro que eu faço umas provas assim, sem ninguém saber, mas é só para minha cabeça mesmo. Eu sou meio doido, aí eu faço umas provas. Aí eu tinha uma pessoa que eu desconfiava que ela roubava dinheiro de mim. Aí eu fui e fiz o seguinte, eu falei assim: a única maneira que eu tenho de provar que essa pessoa é ela é fazendo um testezinho. E aí, para eu ter a evidência que era aquela pessoa mesmo, na época ainda existia cheque. Vocês lembram do cheque? Aí eu deixei um cheque. Né? E aí o cheque sumiu. Aí eu cheguei no meio de uma conversa com várias outras pessoas, que eu não tinha desconfiança nenhuma, e falei: poxa, uma irmã fulana de tal
pegou um cheque, fez o dízimo dela em cheque, só que a conta está sem fundo. Ela pediu para eu devolver e eu não estou achando o cheque. Aí, só tinha uma pessoa que tinha acesso à sala onde esse cheque estava. Cheguei depois e vi em cima da minha mesa. Entendi. Se tivesse fundo, não apareceria. Mas sem fundo, não me interessa. Evidência. Porque a gente, às vezes, precisa provar. Mas na fé, não. A fé é diferente. A fé, a lógica da fé é primeiro eu creio e depois eu passo a ver aquilo que eu creio. Porque no momento que você está enfermo, ou que a pessoa estiver enferma, quem tem o dom de cura, ou se você creu que Deus pode te curar, primeiro você creu, fez a oração da fé, e depois as evidências da cura são manifestas. É exatamente o oposto de você chegar no médico, o médico vai dizer que você está enfermo. Por quê? Porque a evidência prova o contrário. Entre a lógica do mundo e a lógica da fé, quem quer viver milagre precisa crer para ver. E eu acho interessante porque eu vou pedir, Lucas, para passar um pouquinho para trás essa câmera, que eu preciso fazer uma dynamic. Vem cá. Não olha para trás. Não olha para trás. Não olha para trás. Você acredita em mim? Acredito em você. Se eu falar uma coisa para você fazer, você faria sem pestanejar? Faço. Então se joga para trás. Ô, irmão. Caramba! Você deu para entender? Você percebeu uma coisa? Se ele não acreditasse, o que ele faria? Se ele não acreditasse em mim, ele não se jogaria. De jeito nenhum. Mais uma. Joga para trás. Você entendeu? Obrigado, meu amigo. Valeu, meu brother. Sabe o que está acontecendo? Eu coloquei até aqui no final, Comece a viver pela fé, ainda hoje. Se joga. O problema é que Cristo está de braços abertos para te acolher, mas você não quer se lançar. Deus quer fazer coisas na sua vida extraordinárias, mas você não se lança, você não se joga. Deus quer se manifestar na sua vida, através da sua vida. Quantas vezes passou um enfermo por você e você não orou? Ontem eu tive a oportunidade de orar para uma pessoa que eu nunca tinha visto na vida. Sabe, quando Deus coloca no seu caminho e aí você fica cheio de vergonha. Não vou orar. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? Se não fosse de Deus, Deus não colocava ele no seu caminho. Usa o intestino. A gente precisa entender que a fé, ela é simples. A fé é o poder de Deus para manifestar sinais, prodígios e milagres para quem creu antes de ver. E se você continuasse no versículo de Hebreus 11, ele vai dizer assim: pela fé, o universo foi formado pela palavra de Deus. O que isso quer dizer? Deus idealizou o universo na sua mente celestial e aí ele declarou: haja luz. E essa crença de Deus, Deus crê de uma maneira tão poderosa que manifestou o universo. Veio à existência a partir da palavra de Deus. E quantas coisas você não crê, porque você não consegue imaginar com a sua mente humana, natural, que Deus é poderoso para fazer. Muito mais do que pedimos, pensando segundo o poder dele que opera em nós. E não sou eu que estou dizendo isso, é Efésios. Você está entendendo? Só que depois que você começa a viver pela fé, é um negócio viciante. Porque a gente não consegue desver, desprovar. Depois que você experimenta, a sua vida muda. A gente começa a ver Deus em tudo. Depois que você começa a ver um milagre, ver as coisas acontecendo, você passa a enxergar: Deus está nesse negócio aqui.
Você lembra do livro dos Caçadores de Deus? Você vê as evidências, Deus já esteve aqui, olha só o que Deus estava fazendo aqui. Eu lembro de uma reunião lá em Marambaia, foi no domingo de manhã também. Um avivamento, a presença de Deus intensa, sabe? Muita glória de Deus. E na época, a gente usava um aparelhinho na mesa de som chamado Discman. Vocês já ouviram falar do Discman? O Discman servia para a gente botar com um cabo P2 na mesa de som para a gente tocar o CD. A gente tocava o CD na mesa de som para sair nas caixas com esse aparelhinho. E eu lembro que o culto estava muito intenso, a glória de Deus estava muito intensa. A banda estava todo mundo, um de barriga deitado no chão, outro com a barriga deitado para cima. Todo mundo no chão, a presença, a glória de Deus, sabe? Todo mundo chorando, um quebrantamento intenso. Daqui a pouco a gente começou a ouvir flauta, sino, um coral cantando dentro da igreja. E eu olhei lá para trás, para a mesa de som. Aí a Landex com o Discman na mão e o cabo na outra assim. Não sou eu. Os anjos de Deus entraram na igreja, começaram a tocar com a gente, cantar com a gente. E sabe aquela glória, aquela presença e tal, fiquei assim, maravilhado. E, assim, não tem como você não querer estar nesse ambiente de glória de novo. Você experimenta um negócio desse, você não quer ficar fora disso. Eu lembro até da Fernanda Brum, quem já pisa não sabe viver em outro lugar. O ambiente de glória é muito gostoso. Eu lembro que tem alguns irmãos que falam assim para mim, pastor, faça chuva, faça sol, canivete, chova, eu tô no encontro, pode contar comigo para trabalhar, porque não é desse nível? Cara, é um ambiente assim, intenso de glória, de presença de Deus, que é indescritível, não tem palavras para descrever como que funciona aquele negócio lá. O céu baixa, a terra que sobe, eu não sei, mas sei que é a presença de Deus o tempo todo. E aí, como que a gente não quer viver nessa presença? Independente da circunstância, porque quem foi naquele de Friburgo lá? Quem foi? Um frio que Deus dava. Meu Deus, a gente pegou 8 graus à noite. Frio de estar lá, você lembra? Você estava lá trabalhando? Meu Deus! Um frio que Deus dava. Mas olha, o nosso coração estava ardendo, de calor, pela presença, uma glória de Deus. Teve uma cena até engraçada. Depois, quem nunca foi, vocês vão descobrir o que é o encontro. Mas ó, só posso dizer uma palavra, encontro é? Tremendo! É tremendo, gente, tremendo. Independente da circunstância, porque a gente estava na friaca terrível e a gente lá, feliz da vida. Por quê? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. No meio das circunstâncias, os piores desafios, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Pode botar lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você ama a Deus? Então, cara, você não precisa se preocupar com a luta mais terrível que você estiver enfrentando. Não se preocupa. E eu estou falando de verdade, relaxa. Porque a pior luta, a pior circunstância que você pode enfrentar vai te posicionar no centro da vontade de Deus. Eu gosto muito da história de José, porque parece que, na história de José, parece que cada dia ele estava mais longe do sonho que Deus deu para ele, né? Deus deu um sonho para ele, que os irmãos e os pais iam reverenciar ele. Para o pai e a mãe reverenciar ele, eles têm que estar no mesmo lugar, né? Na mesma presença, no mesmo ambiente. E aí o pai reverencia e os irmãos reverenciam, não é? Os irmãos venderam ele e ele foi morar na casa de Potifar. Saiu de perto dos pais. A esposa de Potifar, né? Queria ele. Não é? E aí, naquela treta toda lá, prenderam ele agora. Ele foi de mal a pior, né? Ele era o irmão favorito, foi a escravo, de escravo foi a prisioneiro, lá no Egito. Na verdade, Deus estava posicionando ele no lugar certo, que se ele não estivesse no Egito, como que ele ia salvar os irmãos no tempo das vacas magras? E foi isso que ele escreveu, né? Em Gênesis, você vai ver lá ele falando que para os irmãos, Deus me enviou na frente de vocês para que vocês fossem salvos. É você saber que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que no processo você tenha gente que te engane, que nem a mulher de Potifar, tenha gente que, né, esqueça de você na cadeia. Porque acontecem essas coisas.
Mas, na verdade, a casa de Potifar serviu para quê? Para ele aprender a administrar as coisas. Porque quando ele estava na casa do pai e da mãe, ele só era o fifi fofoqueiro, contando para o pai o que os irmãos estavam fazendo de errado na rua. Agora, na casa de Potifar, ele precisou aprender a administrar. Quando chegou lá no faraó, falou assim, faraó, você administrar, eu já aprendi lá na casa de Potifar. Nunca fiz isso não, mas pode contar comigo, estou aqui. Você está entendendo? As lutas vão te forjar uma pessoa melhor do que aquela que você entrou depois, antes da batalha. Você já sentiu isso? Passei por uma luta terrível. Quando você sai da luta, você pensa assim, caraca, agora eu estou melhor do que quando eu era antes, porque agora eu não caio nessa de novo. Não é? A gente, né, gato escaldado tem medo de água fria. A gente já sai já sabendo que água quente dá errado. Então você não pode olhar para a dificuldade como apenas sofrimento só. Não é apenas o sofrimento, mas também é o lugar onde a gente prova e vê que Deus estava com a gente. Só depois que ele estava lá na casa de Faraó, governando o Egito, que os irmãos chegaram, ele entendeu qual era o plano de Deus, a manifestação de Deus. Que até aquele momento ele não sabia por que os irmãos tinham vendido, por que a mulher de Potifar tinha feito o que fez, ele não entendeu por que os caras esqueceram ele 2 anos lá na cadeia, ele não sabia, mas naquele momento ele soube. Caramba, é para isso que Deus me preparou. Você está entendendo? Então não olhe para o seu momento de dor, de luta, é nessa hora que a gente começa a entender outros versículos, né? Quando o Tiago diz lá, olha, tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações. Quem gosta de passar por provação? Quem é que gosta, gente? Ninguém gosta, mas ele diz, tenha motivo de alegria, porque essa provação vai te provocar perseverança, essa perseverança, né, vai deixar que a sua fé seja aprovada. E é muito simples, de verdade, não é complicado. É só que ninguém quer passar pela luta. Todo mundo quer viver milagre na vida dos outros, né? Não é verdade? Vamos ser sinceros, a gente só quer milagre na vida do outro. Cura de câncer. Quem quer ter câncer para ser curado? A gente quer um milagre na vida do outro, né? Tenha câncer para ver Deus curando. Não, mas na minha vida eu não quero milagre. Ah, Deus restaurou meu casamento. Você quer separar primeiro para passar por luta, briga, aquele estresse todo, não dormir bem? Para depois você... Não, cara, ninguém quer. Você quer um milagre na vida do outro. Mas e quando acontece na nossa vida? No meio da luta, no meio da tribulação, no meio da provação, sem dinheiro, um cristão para fazer nada. E aí você fala assim, Deus, se não é o Senhor, esse mês... Eu lembro que eu vivia muito atribulado, porque pastor, ele não tem muita estabilidade, né? Quando tem, tem. Quando não tem, não tem. E amém. A gente crê que Deus vai suprir todas as nossas necessidades de Cristo Jesus. Mas chega uma hora que você olha assim e fala assim, Senhor, se o Senhor não fizer, eu estou lascado. A grande verdade é essa. Que se a gente não crê, a gente não vive. Se a gente não crê, a gente não se joga. Pedro, vem sobre as águas. Mas Tinha 11 que ficaram no barco, né? Mas só vive o milagre quem se joga. Você está pronto para isso? Porque quem experimenta Deus não consegue mais viver de teoria. Eu conheço muita gente que lê a Bíblia de ponta a ponta e conhece a Bíblia de cor e salteado, mas não consegue viver nenhuma linha. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela não é texto. A palavra de Deus é realidade. Não é informação. Tem gente que lê a Bíblia igual lê um livro comum, né? Uma revista. Nem sei se ainda vende jornal. Vende ainda? Vende. Que agora o jornal é só para os animais, né? Tem gente que lê a Bíblia como se fosse um jornal, como se fosse uma revista, um livro. Não tem aquilo como verdade. Vou te provar, na prática. Eu só descobri que o Senhor é meu pastor e que nada ia me faltar o dia que faltou. Eu tô falando sério. No dia que eu abri o armário, não tinha comida. Aliás, tinha uns negócios lá, tipo sal, óleo, mas não dá para juntar e comer, né?
Aí eu falei assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Chorando de joelho dobrado na sala da minha casa. Quando eu ouvi a porta batendo, era um cara, né, um pastor amigo com 12 sacolas de comida. A gente só começa a descobrir que a palavra de Deus é verdade quando a gente começa a experimentar Deus. E aí você não consegue mais viver de teoria. Aí a Bíblia que fica aberta lá, com as páginas amarelas, porque tem os caras que deixam a Bíblia aberta, assim, acham que pega por osmose. Eu vou deixar aberta aqui, que aí eu vou... Para quem não sabe o que é osmose, é quando passa pela pele para dentro, né? Você recebe pela pele, né? Tem gente que acha que é assim que passa a Bíblia. Vou deixar aberta aqui que dá proteção. Vai nessa. Você não pratica, não. Então a gente precisa começar a entender que a fé verdadeira não é apenas um conceito religioso. A fé verdadeira é uma experiência de vida com Deus. É andar com Deus o tempo todo. E quando a gente vive essa vida com Deus, a gente está pertinho de Deus. Isso muda a maneira como a gente enxerga o mundo. Alguém que já usou óculos de sol? Como que funciona o óculos de sol? Aqui fora está claro. Eu ponho o óculos e a partir de agora eu não enxergo mais tudo claro. Eu enxergo tudo na cor da lente daquilo que eu enxerguei. Viver pela fé é assim também. Eu passo a enxergar tudo pela lente da fé. Agora não mais pela lente da circunstância. Porque a circunstância vai dizer, a água afunda. E eu piso lá e eu ando em cima da água. Entendeu? Entre a realidade e o que a palavra de Deus diz, quando eu uso a lente da fé, eu passo a crer que a palavra de Deus ela é verdadeira, poderosa, e nada do que a palavra diz é mentira, e eu posso viver todas as coisas que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que eu posso ter uma família abençoada, família bendita do Senhor. E se a minha família não estiver assim, eu preciso botar as lentes da fé e declarar sobre a vida do meu marido. Meu marido é assim, a minha esposa é assim, os meus filhos são assim, de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. E aí a gente vai começar a viver pela fé. Eu lembro que há um tempo atrás, eu estava passando por uma situação de saúde, né? Eu nunca fico resfriado. Nunca, absurdamente nunca. Mas a minha esposa me obrigou a tomar a vacina de gripe. Me obrigou. Muito obrigado. E depois que eu tomei a vacina, o que aconteceu? Eu fiquei resfriado. E aí eu fiquei com febre, o nariz correndo. Parecia aquelas crianças que... o nariz correndo, febre, dor no corpo, aquela coisa, sabe? Tossindo. Aí eu fui na cozinha da minha casa, peguei um copo de água, botei na pia assim, impus a minha mão, falei assim, em nome de Jesus, essa água eu sei que ela não tem poder, mas a oração tem poder. Então, Senhor, que essa água entre no meu corpo, tirando todo tipo de sintoma, de vírus, de coriza, de febre, e fui dando todos os sintomas que eu estava sentindo e orando em cima da água. Que essa água, quando ela entrar pelo meu sistema, ela possa limpar e purificar, vai sair tudo na urina. Terminei, tomei aquele copo de água, 20 minutos depois eu fui ao banheiro e urinei. Meia hora depois eu estava completamente curado. 100%. Nem coriza, nem dores, nem febre, nada. Tudo passou. É porque a gente usa a fé como último recurso, ao invés de ser o primeiro reflexo. Tem gente que espera, pergunta o médico diz, tá ruim mesmo, não sei o quê. Aí vai pro outro, vai morrer, não sei o quê. Aí depois a gente fala assim, Deus, agora, não dá mais pra fazer. Não estou dizendo que você não deva procurar um médico, mas ora antes, que você pode evitar de gastar um monte de dinheiro. Farmácia, você perdeu dinheiro. Que ele é gerente lá. É gerente ou balconista? Balconista? É o boss, ele tá com a camisa do chefe. Deus não quer que você apenas ouça falar dele. Porque uma coisa é eu falar a respeito de alguém. Outra coisa é eu falar da minha esposa. Eu a conheço. Eu convivo com ela.
Vocês me conhecem, e tem muita gente que acha que eu até sou legal. Uma pergunta para minha esposa quem eu sou. Ela vai dizer aquilo. Não, mas a gente conhece, quando a gente conhece, a gente sabe as qualidades, mas a gente também sabe os defeitos. É por isso que muitas pessoas, quando casam, elas acham que casaram errado. Porque aquela pessoa, ela já era assim antes de casar com ela. Só que você botou a lente do amor. Aí você acreditou que ela podia ser diferente daquilo. Você idealizou uma outra pessoa na sua cabeça. Aí você, quando casa, quer que aquela pessoa mude, deixe de ser quem ela era para ela ser aquilo que você imaginou na sua cabeça. Não é? Eu estou errado, gente? Às vezes bate aquilo que você sonhou com aquilo que a pessoa é. Tipo, eu vivo um sonho. Eu vivo um pedacinho do paraíso. Tanto que Deus está multiplicando meu paraíso. E multiplica, multiplica, multiplica. Né? 3 filhos. Falei até com... Posso pedir música no Fantástico. Agora, depois de entregou. A gente ainda tem 12 minutos. E eu queria orar com você nesse tempo.